Olá, meus amores e minhas amoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação e atualidades aqui do Método Mil com a professora Carla Kurz. E hoje o assunto é: o Brasil está de volta ao mapa da fome. Bom, esse assunto se enquadra em dois eixos temáticos trabalhados pelo Método Mil, que é o eixo temático sociedade e o eixo temático economia. E para você escrever sobre o Brasil novamente no mapa da fome da ONU, ou também a proposta de redação pode tratar usando uma outra expressão que fala sobre a mesma coisa, que é a questão da insegurança alimentar. Eu vou apresentar aqui para você, então, um conhecimento básico de repertório sobre o assunto. Vou mostrar para você também as questões relacionadas aos debates associados a essa questão da fome. E também vou apresentar tópicos frasais possíveis que você pode utilizar na sua redação. Também vou mostrar para você como você pode iniciar essa redação e muito mais, né? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que vai valer muito a pena. E este é um assunto que dá o que falar, gente. Muitas questões a falar. Por quê? Porque o Brasil saiu do mapa da fome da ONU em 2013, tá? E nós temos aí hoje o Brasil de novo aí rodeando esse mapa da fome da ONU. Então você pode começar a sua redação sobre esse tema falando o seguinte, ó, que depois de sair do mapa da fome da ONU em 2013, nós estamos de volta no mesmo patamar de insegurança alimentar daquela época, né? Ou seja, do início dos anos 2000. 2013 ali, do início dos anos 2000. Então, quase 10% dos brasileiros hoje, tá? Não tem o que comer. Não tem o que comer. Então, olha lá, sua contextualização é qual? Que o Brasil saiu do mapa da fome em 2013 e que agora nós voltamos àquele patamar do início dos anos 2000, sendo que 10% dos brasileiros não têm o que comer. E é interessante isso, gente, porque isso envolve questões de sociologia, envolve questões geográficas, questões de relações internacionais, entre várias outras coisas. Então, nós vamos explicar aqui para você essa questão dos índices de insegurança alimentar. Inclusive, esse índice vinha já caindo antes mesmo da pandemia. Então, você não pode afirmar que a insegurança alimentar é um resultado da pandemia do coronavírus, porque essa questão da segurança alimentar, ela vem desde antes, tá? E, na verdade, a fome voltou a ser uma problemática do brasileiro como resultado do desmonte das políticas públicas, né, que tornaram o Brasil um exemplo do mundo. Então, nós tínhamos muitas políticas públicas de combate à fome, de combate à pobreza no Brasil, e essas políticas públicas foram desmontadas, né, seja por cortes excessivos, né, seja pela extinção do programa, cortes excessivos de receita, ou a extinção do programa totalmente, né? Inclusive, esse número de famintos que a gente está falando aqui é o que torna o Brasil, o que deixa o Brasil numa situação de emergência da fome, tá? Então, você vai colocar lá na sua redação que a fome do brasileiro não é só efeito da pandemia. Nós temos aí 19 milhões de brasileiros que passam fome no Brasil hoje. Então, e aí o que você pode utilizar como repertório para essa redação? Você pode dizer que a alimentação é um direito social do brasileiro, tá? Isso está na Constituição. Essa previsão, que pode parecer óbvia à primeira vista, foi incluída no Congresso Nacional em 2010 apenas, tá? Então, e assim, o interessante é que de óbvia ela não tem nada, né? Porque de lá para cá, ou seja, de 2010 até agora, né, ali um pouco mais de 10 anos, ao mesmo tempo em que as exportações do agronegócio brasileiro ganharam força, o direito à alimentação tem sido realidade para menos brasileiros. Ou seja, você também pode argumentar que a partir, né, ou seja, que eu digo assim, o aumento da fome, claro que ele foi impactado pela pandemia, mas não é só a pandemia, tá? Claro que a partir de 2020, o aumento da fome no Brasil foi impactado pela pandemia, como isso aconteceu em outros países também, mas não foi só o efeito da Covid,
tá? Não é só o efeito da Covid que explica a piora no nível de segurança alimentar dos brasileiros, que, como eu disse, já vinha piorando antes do coronavírus, e isso você pode colocar aí na sua redação, essa informação, né? Então, nós temos, inclusive, a gente teve tanto noticiário de atualidades falando sobre os brasileiros presos por furto de comida na pandemia da Covid-19, entre outras coisas. Então, isso é um resultado do alastramento da fome, que é um reflexo também do fim, né, ou o esvaziamento, como eu falei para você, dos programas voltados a estimular a agricultura familiar, que é um outro aspecto interessante, se você fizer uma comparação na sua redação do agronegócio com a agricultura familiar. Então, nós tivemos aqueles programas que eram muito fortes, de estímulo à agricultura familiar para combater a fome, eles foram extintos, né? Além da defasagem, da cobertura toda, né, dentro de alguns programas, e também nos valores da Bolsa Família, né, que também tiveram modificações, né? Então, por conta disso, hoje o Brasil tem 19 milhões de pessoas em situação de fome, tá? Quem dá essa informação são os dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que é o PENSAN. E você também pode falar que a ONU também, você pode utilizar a ONU como referência a esse valor, a esse número de pessoas em situação de fome, porque ela também publica nos seus relatórios. E quando a gente olha aqueles relatórios mais antigos do IBGE, que também é um instituto que trabalha com as questões relacionadas à fome ou à situação da sociedade brasileira como um todo, você pode citar também o IBGE e você pode trabalhar com esses dados mais antigos e ver, por exemplo, que em 2013 o Brasil teve o melhor nível de segurança alimentar da sua história. Só para você ter uma ideia, tá? Nós tínhamos 77% dos domicílios nessa condição. Em 2014, inclusive, o Brasil deixou o chamado Mapa da Fome. Na verdade, a gente saiu, né, em 2013, mas a ONU só publicou em 2014. Então, cerca de alguns 4 anos depois, né, 4 anos depois, exato, né, o IBGE mostrou que a situação de segurança alimentar era vivenciada por apenas 63% dos domicílios pesquisados. Ou seja, houve uma redução. E nesse intervalo, houve o quê? Um aumento na quantidade de domicílios em todos os níveis de insegurança alimentar. É interessante que você saiba isso, ó. A insegurança alimentar tem níveis. Então, e tem o nível leve, que é, por exemplo, a pessoa tem preocupação com a quantidade e com a qualidade dos alimentos disponíveis. Então, essa é uma insegurança leve. Aí nós temos a insegurança alimentar moderada, que é aquela restrição quantitativa do alimento, já começa a ter restrições. E a grave, que é identificada como fome, que não tem alimento mesmo, né? Então, a fome, gente, é uma consequência de uma série de erros de políticas públicas, da destruição dessas políticas públicas, né? E essa desestruturação dessas políticas voltadas à população mais vulnerável, sim, foi agravada pela pandemia, né? Mas ela ocorre desde antes, né? Então, a partir desse momento, você entende essa discussão, né? Você entende essa discussão. Então, além da pandemia, você pode colocar na sua redação outros fatores que levaram o Brasil, tá? Que é, inclusive, o maior exportador de alimentos do mundo, a ver crescer a quantidade de famílias em situação de fome. Eu vou mostrar para você quais são os outros fatores que você pode identificar na sua redação como culpados desse retorno na insegurança alimentar no país, que é o maior exportador de alimentos do mundo. E um deles é a transferência de renda defasada. Porque parte da explicação está na cobertura e nos valores do maior programa de transferência de renda, que é o Bolsa Família, né? Que estuda políticas públicas, que foi uma política pública de combate à pobreza, de combate à desigualdade, né? E o primeiro problema que a gente pensa nessa questão da fome é que a defasagem da chamada linha da pobreza, ou seja, o corte que define quais famílias têm direito a um benefício. Então, hoje tem direito ao benefício das famílias com renda per capita de até R$178. R$178, gente. Só para você ter uma ideia, no começo do programa, esse valor era de R$100.
Então, se ele estivesse atualizado, segundo aí os cálculos de atualização, o valor do Bolsa Família teria que ser em torno de R$ 250. E essa desatualização é preocupante, porque cria duas filas no Bolsa Família, né? Então, por exemplo, nós já temos um problema da fila por falta de orçamento, né, das famílias que cumprem os critérios e não são atendidas, e ainda tem uma outra fila, que são das pessoas que são pobres, que passam fome, mas não são consideradas pobres administrativamente. Aí você vai dizer assim, professora, mas eu posso citar o auxílio emergencial? O auxílio emergencial não ajudou? Então vamos lá, tá? Parte das famílias contam com o auxílio criado durante a pandemia, mas é importante você lembrar que 400 mil famílias que estão na fila de espera do Bolsa Família também não receberam o auxílio emergencial. Tá? E isso você encontra em vários jornais aí, dentro daquela discussão que a gente chama das atualidades. Essa desatualização da linha da pobreza do programa cria um achatamento fictício da pobreza. Então, os números de pobres, na realidade, é muito maior do que o número de pobres considerados do ponto de vista administrativo do governo. Um outro ponto que vem sido discutido em Brasília é a falta do reajuste nos valores do benefício, né? Então, que varia, por exemplo, em função de renda, o número de pessoas da família, da idade deles. Então, o presidente Jair Bolsonaro disse que pretende ampliar de R$ 190 para R$ 250 o valor médio pago aos beneficiários do Bolsa Família. Outros valores, inclusive, mais altos, já foram levantados, mas o governo ainda não apresentou uma proposta. Na sua redação, você também pode citar o ministério responsável por cuidar disso aí, né? Que é o Ministério da Cidadania. Então, assim, é sempre bom a gente conhecer aí quais são os órgãos responsáveis por tratar dos problemas e tudo mais. E o Ministério da Cidadania, recentemente se manifestou sobre isso e disse que está trabalhando na reformulação do programa para ampliar o número de famílias contempladas, além de reajustar os valores dos benefícios pagos atualmente com uma maior eficácia eficiência no gasto do dinheiro público. E disse ainda que o programa tem alcançado os mais vulneráveis e que o número de famílias atendidas segue acima de 14 milhões. Para você ter uma ideia, de janeiro a abril de 2021, segundo o governo, mais de 600 mil novas famílias ingressaram no programa Bolsa Família. Então, assim, é uma questão bastante complexa, né? E daí, sobre o auxílio emergencial, que a gente estava falando antes, esse benefício ele foi criado durante a pandemia e ele tem sido reconhecido como uma importante ferramenta para combater a fome e a pobreza. Isso você também é um repertório importante para você. Claro que ele está sendo importante para combater a fome e a pobreza, ainda que, obviamente, insuficiente, e apesar do período, né, do início de 2021, que ele não foi pago no início de 2021. Lembrando você que o Bolsa Família, ele terminou no dia 31, Bolsa Família não, desculpa, o auxílio emergencial terminou no dia 31 de dezembro de 2020, e ele retomou o pagamento em março de 2021. Se eu não me engano, março, mas acho que é março mesmo. Então, o início do ano não teve pagamento. Então, assim, e a gente não pode esquecer que o auxílio emergencial terá um fim, e que é necessário ter um fim, né? Finalmente, tem que desenhar essa transição. Então, o auxílio vai findar, e aí não dá para empurrar o problema com a barriga, né? Não dá para fazer isso. Então, é uma questão que é uma pergunta que você pode colocar na sua redação. Uma outra questão que você pode apontar na sua redação como resultado, como a fome como consequência dessa ação, é o fim ou o enfraquecimento das políticas de combate à fome. Tá? Bom, independente de qual posição política você tem hoje, é importante que você entenda o que tem sido feito. Claro que o governo atual, ele tem uma proposta de gestão, né? Ele está fazendo conforme ele havia prometido. Mas essa proposta de gestão tem consequências, como todos os governos, tem ações e consequências. Então, as ações do governo atual têm tido consequências como essa. Por exemplo, assim que assumiu o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que era o CONSEA, né?
E qual que era a função do CONSEA? Era de propor ao governo federal as diretrizes, as prioridades da política de segurança alimentar e nutricional. Então, esse órgão, o órgão de assessoramento, no caso, né, imediato ao presidente da República, tinha sido criado no governo anterior, né? E ele foi, então, extinto. Então, a extinção do CONSEA tem um significado muito objetivo, que é o desmantelamento da proposta do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, né? E isso tem um valor muito simbólico, né? E agora quem cuida disso, como eu falei, é o Ministério da Cidadania. E segundo o Ministério da Cidadania, as competências do antigo CONSEA foram distribuídas entre as diversas áreas do governo e que com essa forma de organização administrativa, as ações governamentais se tornaram mais céleres e mais eficientes. Mas essa justificativa, como a gente vê pelos números, não faz sentido, né? Porque é um argumento absolutamente falso, né? Se você olhar a lentidão na qual a gente percebeu aí que o governo respondeu à situação da pandemia em todos os aspectos. Então, não tem como a gente falar que ficou mais célere a ação do governo diante dessa problemática. Pode ter ficado mais célere em outras questões, mas essa questão não, né? E interessante porque tem um estudo que foi publicado recentemente, é um estudo vinculado com a Alemanha e o Brasil, das universidades, que mostrou que 59% dos domicílios brasileiros no fim de 2020 estavam em situação de insegurança alimentar durante a pandemia. E ele também citou esse estudo que o fim do CONSEA é um dos retrocessos institucionais e orçamentários na agenda da segurança alimentar e nutricional. Então, você pode usar isso aí, né? E aí, esse estudo, ele destaca, e você também pode fazer esse destaque na redação, que o Brasil passa por uma combinação de crises, né, gente? Nós temos crise política, nós temos crise econômica, nós temos crise de seguridade social e nós temos uma crise sanitária. Então, a crise política também afetou a agenda de alimentação por meio do enfraquecimento dessa estrutura institucional, de importantes políticas e programas de produção da agricultura familiar, como eu falei, né? Que mais, gente? As políticas públicas de segurança alimentar começaram a sofrer mudanças muito profundas. Isso não no governo agora, na verdade, desde o Temer, quando ele assumiu a presidência, ele já teve atitudes muito importantes em relação a isso, né, que mostravam esse caminho do retrocesso, né? Ele, por exemplo, extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, cortou radicalmente e, com isso, começou a desmantelar todas as políticas de apoio à agricultura familiar, né? Bom, também com relação às políticas de assistência social, né, de previdência, de saúde, todas essas áreas também foram afetadas. Então, assim, muita gente começou a ficar muito mal, né, na situação alimentar, na situação de qualidade de vida, entre outras coisas, certo? Bom, o que mais, gente? Você também pode falar sobre que a solução para a fome não é distribuir cesta básica, tá? Então, por exemplo, não coloque isso na proposta de intervenção. Na verdade, você pode colocar, explicar que distribuir cestas básicas não é uma política pública eficaz. Por quê? Porque a gente tem que combater a ideia de que a solução para a fome está na distribuição de cestas básicas, que é uma ação emergencial, mas não é uma ação contínua. Então, a gente não pode achar que a solução da fome é distribuir cesta básica, né? Que a solução ela pega alimentos vencidos, porque teve uma lei que saiu sobre isso, tá? Que pode dar comida, né? Se tiver boa, enfim, pode. Eu não lembro agora certinho a lei, inclusive isso já foi tema de redação de um concurso aqui do Paraná, tá? Agora, em 2021. Mas enfim, o que eles falam? O que a gente tem que entender? Que a gente não pode achar, então, que a solução da fome é distribuir cesta básica, né? Ou seja, pegar alimentos vencidos, distribuir para pessoas, ou pegar sobras de restaurantes, como diz a lei. Essa lei fala sobre sobras de restaurantes, de restos de comida de pessoas de classe média para distribuir na população, porque isso é uma situação de emergência. Mas a solução não é essa, né? O governo, ao longo dos últimos anos, ele criou parte desse problema que a gente está hoje. Então, depois de 10 anos sem distribuir cestas básicas, né,
a gente percebe que a necessidade, né, que as ONGs param de distribuir cestas básicas, a necessidade de retomar essa distribuição foi em 2017. Tá? Então, em 2017, teve uma ONG de alimentos que arrecadou mais de 146 milhões de reais e distribuiu em alimentos em todos os estados e no Distrito Federal. Só que a gente não quer fazer isso, né? A gente não pode colocar isso na redação como uma solução, distribuir cestas básicas. Porque a gente precisa do quê? Que o governo assuma o seu papel e que a política pública volte a assumir o seu papel, certo? Então, como uma das ações de combate à fome, você pode também colocar lá, incumbir o Ministério da Cidadania, já que hoje ele é o responsável, então você tem que sempre saber isso aí. Então, falar sobre o Ministério da Cidadania e trabalhar com a questão da incorporação das ações sobre responsabilidade da pasta, voltados para aquisição de programa, aquisição não, pela reestruturação de programas alimentares, de produção de alimentos, né, principalmente dentro da agricultura familiar. Então, essa é a questão, não a distribuição de cestas básicas. Também eu lembro que o ministro Paulo Guedes, ele fez uma declaração em junho de 2021, na qual comparou, gente, o prato dos europeus, que são pratos relativamente pequenos, e dos brasileiros. E ele falou em direcionar os alimentos desperdiçados a programas sociais, né? E aí isso, gente, virou um bafafá, ficou uma crítica, né, feita pelos especialistas em relação ao enfraquecimento das políticas públicas de combate à fome no Brasil, né? Mas o ministro da Economia falou que não comentaria sobre esse assunto. Então, basicamente, ele disse que não comentaria sobre esse assunto. Mas agora que você entendeu a problemática, qual é o vínculo que nós temos com a atualidade e o mapa da fome, a gente pode pensar o que a gente escreveria numa redação. Né? O que seria uma redação? Por exemplo, né, o Enem tem muito assim, né, caminhos para tirar o Brasil do mapa da fome, por exemplo. Né? O Enem tem muito dessa questão de pedir os caminhos. Se você tiver que escrever sobre isso, sobre, olha, o que eu posso fazer, o governo, o que o Brasil, quais são as ações necessárias para tirar essas 19 milhões de pessoas do mapa da fome. E é um caminho importante, né? É um caminho importante, é um tema realmente importante, por conta... uma outra coisa que eu quero falar antes de voltar a falar sobre a estrutura da redação, quero dizer para você o seguinte, tá? Não se esqueça. Os alunos do Método 1000 sabem muito bem disso, porque dentro da nossa plataforma a gente trabalha muito com esse debate da desigualdade social e suas consequências, né? Então, assim, essas pessoas que estão com fome hoje, que não têm acesso a alimentos, parte dessa questão está relacionada com uma consequência da desigualdade de renda e a desigualdade social. Então, tranquilamente, você pode fazer essa associação na sua redação, né? Então, no Brasil, apesar dos esforços tecnológicos, econômicos e sociais, a fome é uma realidade para milhares de pessoas, né? Então, vamos lá pensar numa redação. Eu já falei para você no começo do vídeo, né, que você pode falar que o Brasil saiu do mapa da fome em 2013 e voltamos ao patamar do início dos anos 2000 no que se refere à questão da fome. Então, você pode falar que o Brasil, né, enfrenta a instabilidade alimentar e o temor de um processo do retrocesso ser ainda maior. Então, você pode dizer que, nesse sentido, seja devido à disparidade social, ou seja, a falta de investimentos, você pode usar, inclusive, essas duas ideias para argumentar na sua redação. Né? Você pode usar, olha, de um lado nós temos a disparidade social e do outro a falta de investimentos. É essencial, gente, né, a gente entender quais são as ações possíveis para impedir esse impasse. Então, desenvolvimento de projetos e tudo mais. Então, o que a gente analisa? Que, se você for trabalhar com o argumento da desigualdade, você vai dizer que a desigualdade corrobora para essa problemática. Isso porque, diante de uma situação de crise econômica, crise sanitária, observa-se um aumento, né, da taxa de desemprego estrutural, que afeta principalmente a parcela mais vulnerável da população. Né? E nessa lógica, daí você pode utilizar o clássico, o famoso filósofo, né, sociólogo Jean-Jacques Rousseau, que ele determina categorias sociais que apresentam privilégios em detrimento de outras,
de modo a estabelecer uma convenção a qual ratifica um ciclo de pobreza associado à fome. E aí você pode dizer que, por conseguinte, é evidente que o grupo mais debilitado, ou seja, o grupo vulnerável, como a mídia trabalha, o governo também trabalha, ou aquele que não tem recursos necessários para sua alimentação, ou compra, né, da alimentação, o que ele vai fazer? Ou ele compra uma alimentação de má qualidade, de modo a se alimentar erroneamente e desenvolver complicações como desnutrição, obesidade, entre outras coisas. Tá? Ademais, você também pode falar sobre a redução dos programas sociais, aí você pode escolher qual você quer falar, se você quer falar sobre a extinção dos programas da agricultura familiar, se você quer falar sobre o atraso do auxílio emergencial, se você quer falar sobre a redução do Bolsa Família, né? Você pode falar, então, sobre algum programa, e você pode falar que essa questão, seja a redução do Bolsa Família ou a extinção de programas do combate à fome, são catalisadores do problema. Isso visto que, não obstante, existam políticas públicas as quais permitam a saída do país do mapa mundial da fome. Então, o que você pode falar? Que a gente pode voltar àquelas políticas que tirou o Brasil do mapa mundial da fome em 2014. Né? Então, é uma questão interessante. Você também pode citar a alimentação como um direito social, que eu falei para você, que está na Constituição. Então, você pode falar, olha, sobre essa perspectiva, a alimentação assegurada pela Constituição de 1988 está ameaçada. Então, o que pode ser feito aqui, gente? Pode ser feito, pensado aqui, né? Que as medidas que refutem esse processo. Você pode falar que o governo, em parceria, por exemplo, com o Ministério da Cidadania, possa criar uma estrutura abrangente de agricultura familiar, né? Pode trabalhar com cursos profissionalizantes, juntamente com o MEC, por exemplo, para desenvolver uma habilidade no indivíduo, né? Que é fazer o cultivo para alimentação, né, local, porque o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo, mas a gente vende commodities, a gente vende soja, a gente vende trigo, a gente vende milho, só que o que a gente come é arroz, feijão, mandioca, etc. Então, esse prato brasileiro, né, é um prato que precisa ser pensado, fazer esse prato brasileiro precisa da agricultura familiar, e não é que é para extinguir o agronegócio, mas não é só o agronegócio que precisa receber a atenção do governo. A agricultura familiar também, para a gente sair dessa insegurança alimentar. Certo? Bom, gente, a nossa aula de hoje é essa. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Um grande beijo para você e até mais!